Olá, gente. Sou o Pastor Fábio, criador deste canal, onde tenho como objetivo devocional diário. Peço que se inscreva no canal e ative o sininho para que possa receber todas as notificações. Bom, vamos ao nosso devocional. Devocional de hoje que tem como tema gerenciando crise. E o ponto que nós vamos abordar é o divórcio. Vamos fazer oração. Deixa aqui uma recomendação a você que faz o seu devocional, você que é líder, todos os dias, ore pelo menos 15 minutos, no mínimo 15 minutos. Mas vamos fazer a oração. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, queremos te agradecer pela vida, te agradecer pela saúde, pela família. Graças te damos por tudo, Senhor. Obrigado por suprir as nossas necessidades. E assim te pedimos que continue nos abençoando com toda sorte de bênção. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, gerenciando crise. O que é crise? Crise é um momento crítico de uma situação, de um evento, né? Crise é uma anormalidade, um incidente. E gerenciando? Gerenciando vem do verbo gerenciar, né? Gerenciando é um gerúndio, né? O ando. Então é algo que você faz, é algo que você administra, coordena. Então gerenciando crise. O que é? É você coordenar, é você dirigir uma crise. Estou falando a você, líder, você pastor, para você poder gerenciar uma crise conjugal. E uma crise conjugal, ela tem, né, o seu início, né, e o início vem-se dos desgastes, dos problemas que vem se ocorrendo, que é a crise. A crise é o que? É uma normalidade. Então, quando se ocorre essas anormalidades, vai encaminhando para o divórcio. Divórcio é a dissolução do vínculo matrimonial, né? É uma interrupção, é a quebra do pacto, da aliança feita entre os cônjuges. E há muitos que acabam quebrando esta aliança, quebrando este pacto, né? Este compromisso. Mas nós que estamos pastoreando, somos líderes, devemos ter um certo cuidado para que as pessoas não se divorciem. E existe prevenções que nós, como líderes, devemos praticar. E sendo elas, né, o curso de noivos, faça culto de família, faça palestras só para casais, faça visitas aos cônjuges com aconselhamento pastoral, eventos para a família. Enfim, procure meios de prevenção para que não haja desgaste neste casal, para que não leve ao divórcio. A crise ela tem que ser gerenciada por você, que é o pastor, que é o líder. Então, por isso que o tema é gerenciando crise. Você é que vai dirigir, que vai conduzir essa situação e usando as prevenções. E caso chegue a crise de fato, você nunca deve gerenciar uma crise com a sua opinião pessoal, mas sim usando o manual do pastor, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Porque a Palavra de Deus, ela nos ensina que Deus não aceita o divórcio. Nós vamos ver isso no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, onde diz o texto: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. É óbvio que a palavra que odiar, ela pode ter variações, né, na tradução de Bíblias. Eu estou usando aqui a Almeida, a revista atualizada,
mas você pode encontrar em outras traduções, mas é óbvio que no original Deus não aceita. Vai mudar simplesmente a palavra aqui, odiar. Então, vamos ver aqui uma tradução, que é a linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, está aqui traduzido por ódio também. Mas há outras traduções que não usa a palavra. Como exemplo, uma tradução da Bíblia do latim para o português, é a tradução de Antônio Figueiredo, onde ele traduz do latim, que é a tradução do original para a língua do latim, feito por Jerônimo. Mas enfim, vamos voltar ao texto. Se Deus odeia, né, o divórcio, Deus não aceita, Deus não aplaude, Deus não concorda, Deus não diz sim, tá ótimo, que bom que você divorciou, que lindo, né? Não é isso. E Jesus Cristo, ele afirmou isto usando o livro do Gênesis, né? Jesus Cristo, ele disse que Deus uniu, o homem jamais separa. Então não pode haver separação. O que Deus uniu não pode se separar. Jesus usa isso numa pergunta que fizeram para ele, onde o Senhor Jesus Cristo condena o divórcio. Marcos capítulo 10, versículo 9, olha o que Jesus respondeu. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Ou seja, Jesus estava dizendo, não foi isto que Deus fez? Deus não uniu o homem e a mulher sendo uma só carne? Então, por que vai separar? Então, Deus não aceita. Isto foi uma pergunta que fizeram a Jesus Cristo a respeito do divórcio, perguntando se é lícito, né, o marido repudiar a sua mulher. E Jesus respondeu, né, segundo a pergunta que fizeram, que Moisés, né, tinha autorizado a carta de divórcio, mas Jesus disse que foi permitido por causa da dureza do vosso coração. E o texto que Jesus está usando aqui é Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a seguir, aonde o texto é de difícil compreensão. E lá no texto diz que se houver algo irregular, algo indecente, né, que assim tivesse o divórcio. Observe o que o texto diz aí, capítulo 24, versículo 1. Um homem toma a mulher e se casa com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter lhe achado coisa indecente nela, e se ele, corrigindo, se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de sua casa. E aí segue o texto. A questão aqui não é um debate teológico, não é explicar originais nem isto, mas sim falar que Deus não aceita o divórcio. Então, se Deus não aceita o divórcio, devemos ter uma certa atenção como líderes, né? Devemos procurar meios para que isso não venha acontecer nas famílias. E temos algumas citações a respeito disso, aonde a Bíblia fala a respeito do divórcio. Tanto Moisés, como aqui estamos lendo, quanto Jesus falou, também Paulo falou. Então são 3 citações de difícil interpretação, mas em todas as 3 nós vamos encontrar a respeito do divórcio que Deus não está aceitando, exceto Jesus Cristo falando no livro de Mateus. Ele abre uma ressalva se caso haja, né, uma relação ilícita, né, ou seja, uma traição. Então, Mateus capítulo 5, versículo 32, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, né, expõe tornar-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então,
deve ter um certo cuidado concernente ao divórcio. Existe aí algumas perguntas que são muito comuns, feitas com bastante frequência, que é: quando é permitido o divórcio? Bom, há essa ressalva aqui que Jesus Cristo fala a respeito da traição. E eu acho que isto aqui pode acontecer sim, mas há um certo cuidado e uma atenção, porque o versículo encerra dizendo o seguinte, que se casar, né, novamente, está cometendo adultério. Aqui é uma questão de interpretação, não estou dizendo que quem divorciou e casou novamente está em adultério, não estou dizendo isto, mas estou dizendo que isso deve ter um certo cuidado para a questão da traição. Se possível for, perdoe. Né? Se não houver como perdoar, não tem condição, tudo bem. Mas melhor é que se perdoe e restaure a sua família, o seu casamento. Então, a pergunta é: permitido divorciar? Não, tá? A resposta é muito simples, tá certo? E a outra pergunta, muito comum também, a respeito do que eu disse aqui: é permitido casar novamente? Eu vou usar um texto aqui que é um texto onde Paulo está fazendo uma analogia, não é um texto literal, né, mas sim um texto analógico, é um texto figurativo, mas aonde Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido. Quando ele vive, ou seja, enquanto está vivo, está ligado. Mas se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal. Ou seja, está livre, né? Então, a resposta é muito simples, usando este texto aqui. Quando posso casar novamente? Quando houver viuvez. Né? Fora disto, deve ter um certo cuidado, certo? Deus é quem sabe de todas as coisas, não estou aqui afirmando, mas o tema que estamos abordando desse devocional é gerenciando crise. Então, que você possa aprender a gerenciar a crise conjugal. E o ponto aqui é divórcio. É lógico que gerenciar uma crise conjugal tem muitos pontos, tá? Eu já fui logo ao final e depois a gente vai abordando outros pontos aí a respeito de crise conjugal. Mas a atenção maior é para que não chegue a este ponto da separação, da ruptura, né? De quebrar esse laço, esse compromisso, esse pacto, essa aliança. Então, não deixe o inimigo destruir a tua vida. Esteja atento, tape as brechas, né, como diz aí. Esteja sempre em alerta, vigilante, para que você não caia em tentação. Enfim, que Deus abençoe. Este foi o devocional a respeito do tema gerenciando crise, com o ponto, né, no divórcio. Que Deus possa lhe abençoar. E assim eu lhe agradeço por estar visualizando este vídeo e creio que este vídeo vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe.